A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, mas precisa comprar gasolina de fora. Se você olhar para o mapa geológico do mundo, a Venezuela deveria ser o país mais rico da América Latina, talvez do hemisfério. Embaixo do solo venezuelano, repousam cerca de 303 bilhões de barris de petróleo comprovados. É mais do que a Arábia Saudita, mais do que a Rússia, mais do que os Estados Unidos. Mas se você pousar hoje em Caracas, ou viajar para o interior do estado de Zulia, o coração petrolífero do país, você não verá cheques árabes ou infraestrutura de ponta. O que você verá são filas quilométricas de carros parados. Não por horas, mas por dias. Pessoas empurrando seus veículos para economizar a última gota no tanque. Dormindo em redes armadas ao lado das bombas de combustível. Apenas para ouvir do frentista, não tem mais. Como isso é matematicamente possível? Como o dono da maior loja de doces do mundo está morrendo de fome? O que acontece na Venezuela é talvez o maior exemplo moderno da maldição dos recursos naturais. Neste vídeo, não vamos apenas falar de política. Vamos entender a engenharia e a economia quebrada por trás desse colapso. Vamos mergulhar na lógica de como a PDVSA, uma das 5 maiores empresas do mundo, foi desmantelada peça por peça. E por que, hoje, para o venezuelano abastecer o carro, o governo precisa importar gasolina do Irã. A história de como o país que ensinou o mundo a exportar petróleo, esqueceu como produzi-lo. Para entender a tragédia de hoje, precisamos voltar um pouco no tempo, para a década de 70 e o início dos anos 2000. Houve uma época em que a gasolina na Venezuela era mais barata que a água. Literalmente, encher em tanque de uma SUV custava menos do que comprar um pacote de balas. O venezuelano criou uma cultura dependente do carro, similar à dos Estados Unidos. Com o petróleo jorrando e o dinheiro entrando, o governo subsidiava o combustível a níveis surreais. A PDVSA, Petróleos de Venezuela, era uma joia estatal, técnica, eficiente e lucrativa. Ela não apenas extraía, ela refinava. O Parque de Refino de Paraguaná era um dos maiores complexos do mundo. Mas o petróleo da Venezuela tem um problema geológico. Ele é extrapesado. É quase um piche, um asfalto líquido. Diferente do petróleo leve da Arábia Saudita, que é fácil de refinar, o petróleo venezuelano precisa de alta tecnologia, diluentes químicos e manutenção constante nas refinarias, para virar gasolina. E foi aí que a bomba relógio foi armada. A partir dos anos 2000, houve uma mudança drástica na gestão. Houve a demissão em massa de milhares de técnicos e engenheiros qualificados da PDVSA após greves políticas. A expertise técnica foi substituída por lealdade ideológica. O dinheiro que deveria ir para a manutenção das refinarias complexas foi desviado para programas sociais e, infelizmente, para a corrupção sistêmica. As máquinas começaram a enferrujar, mas enquanto o preço do barril estava alto no mercado internacional, ninguém percebeu o problema. Aqui entra o fator técnico que a maioria das manchetes ignora. Extrair petróleo é uma coisa, transformar petróleo em gasolina é outra. Hoje, a Venezuela extrai petróleo cru, embora muito menos do que antes, mas ela perdeu a capacidade de cozinhar esse petróleo. As refinarias operam com menos de 10% da capacidade. Imagine que você tem uma fazenda cheia de trigo, mas sua padaria pegou fogo e você demitiu todos os padeiros. Você tem o trigo, mas não tem o pão. A Venezuela tem o petróleo cru, mas não tem a gasolina. A situação chegou a um ponto tão crítico que o país entrou num ciclo vicioso. Para processar o petróleo extrapesado do Orinoco e torná-lo exportável, a Venezuela precisa de diluentes naftas que ela não produz mais. E aqui entram as sanções dos Estados Unidos. Quando as sanções apertaram, proibindo a venda de insumos e peças de reposição para as refinarias, o sistema que já estava sucateado por má gestão entrou em colapso total. Sem peças para consertar as máquinas e sem diluentes para misturar no petróleo, a produção parou. O resultado?
O país com a maior reserva do mundo passou a depender de navios-tanque vindos do outro lado do mundo, furando bloqueios internacionais para trazer gasolina pronta. Agora vamos falando de dinheiro e da vida real nas ruas. Essa escassez criou um mercado paralelo brutal. Na Venezuela de hoje, existem dois tipos de gasolina: a subsidiada, que é quase de graça, mas que nunca tem na bomba. Para conseguir essa, você precisa entrar em filas que duram 2, 3, até 4 dias. As pessoas marcam seu lugar na fila. Dormem no carro. Fazem necessidades na rua. Criou-se uma microsociedade na fila do posto. E existe a gasolina internacional, dolarizada. O governo sem caixa foi obrigado a liberar postos que cobram em dólar vivo. Nesses, a fila é menor, mas o preço é proibitivo para quem ganha salário mínimo em bolívares. Isso gerou a máfia da gasolina. Militares e grupos armados muitas vezes controlam as bombas subsidiadas. Eles desviam o combustível grátis para vendê-lo no mercado negro por dólares. Quem tem dinheiro, paga e segue a vida. Quem não tem, paga com o tempo de vida na fila. O combustível virou moeda de troca. Em regiões de fronteira e no interior agrícola, produtores rurais estão vendo suas colheitas apodrecerem porque não tem diesel para os caminhões e tratores. A segurança alimentar do país foi colocada em xeque não por falta de comida, mas por falta de logística. Existe ainda um lado mais sombrio e invisível: o desastre ambiental. Na tentativa desesperada de reativar refinarias sem a manutenção adequada, os vazamentos de óleo se tornaram constantes. As praias paradisíacas da costa venezuelana, como no Parque Nacional Morrocoy, frequentemente amanhecem manchadas de preto. Além disso, a qualidade da gasolina que chega, ou a pouca que é produzida internamente, é péssima. É uma gasolina suja, com octanagem errada, que destrói os motores dos carros. O venezuelano, além de pagar caro ou esperar dias, ainda vê seu patrimônio, o carro, ser destruído pelo próprio combustível que o move. É a distopia completa. O cidadão vive sobre um oceano de ouro negro, mas cozinha com lenha porque falta gás de cozinha. E anda a pé porque falta gasolina. A Venezuela é o exemplo trágico de que recurso natural, por si só, não gera riqueza. Ele precisa de gestão, tecnologia e instituições sólidas. O petróleo venezuelano continua lá. Os 300 bilhões de barris não fugiram. Mas a infraestrutura para trazê-los à tona e refiná-los foi dizimada. Recuperar a PDVSA exigirá dezenas de bilhões de dólares em investimento estrangeiro e décadas de trabalho técnico sério. Enquanto isso não acontece, a imagem que define a Venezuela moderna não é a torre de petróleo bombeando riqueza, mas o carro empurrado por uma família cansada numa estrada esburacada sob o sol quente do Caribe. E a pergunta que fica é: até quando a geopolítica e a má gestão podem manter um povo pobre em cima de uma terra rica? Se você gostou dessa análise sobre as contradições da Venezuela, comenta aqui embaixo. Qual outro país você acha que vive um paradoxo econômico parecido? Não se esqueça de se inscrever para entender o mundo além das manchetes. Um abraço e até a próxima!